No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. Ô gente, outro ponto de vista. Mais uma vez estamos aqui na nossa batalha e vamos tentar passar aí os nossos ensinamentos para poder ajudar todos vocês, tá bom? Essa é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo e assim a gente vai tentar ajudar a todos que nos assistem, tá bom? Mais uma vez aqui na mesa, né? Junto com a gente, a nossa chefe, a nossa presidente, Ayumi. Tudo bom, gente? Tudo bom? Mais uma vez, um outro episódio e como nós falamos nos outros, nós estamos respondendo algumas perguntas que as pessoas nos enviaram, algumas dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Nós vamos responder sobre o episódio número 13, razões de doenças crônicas e autoimunes, tá bom? Veio uma pergunta de uma pessoa que ela gostaria de saber, ela tem uma doença crônica e ela gostaria de saber se isso é um castigo. Puxa vida, olha, eu sei que é difícil falar, esse episódio é tão delicado, ainda mais que a gente conhece muita gente passando por isso. As doenças crônicas, elas têm uma razão e na grande maioria elas estão ligadas a vidas passadas, sim. Para nós espíritas tem uma coisa que nos norteia para o nosso dia a dia, que é a tal da justiça divina. O que é isso? A justiça divina é aquele resgate das coisas que você errou, tá? Então, por isso que uma das premissas dos espíritas é sempre perdoar as pessoas. O tal do olho por olho, dente por dente, pra gente não vale. O que vale pra gente é a tal da justiça divina. Ou seja, quem faz coisas erradas, um dia vai ter que arcar com isso daí. Então, o que acontece com as doenças crônicas é que muitas vezes são atos os quais nós cometemos em vidas passadas e que um dia nos serão cobrados. E quando acontece essa cobrança? Para nós, espíritas, essa cobrança só acontece quando você está preparado para pagá-la. Então, entendam isso. Às vezes você fala assim, pô, mas nem sei por que eu estou pagando por isso. Vai 5, 6, 7 vidas passadas. Não interessa. Se você cometeu alguma injustiça ou cometeu algum erro, você vai ser um dia cobrado. Então, entenda que dessa forma você vai vir aqui no mundo, no caso do planeta Terra, para você crescer e se desenvolver. E é nesse momento em que você está apto a pagar por esse erro que você cometeu que essa doença vem. Tá bom? Então, doença crônica é uma coisa que está muito ligado não só à pessoa que atinge, mas como todas as pessoas que estão em torno dessa pessoa, principalmente aos pais, principalmente. Então, eu sei que é duro, mas em vidas passadas existiam muitas guerras, existiu muita disputa por posses e assim por diante. E só um exemplo, tá? Então, por exemplo, de repente, se numa vida passada você tinha conhecimento de envenenamento, exemplo, tá? Sei lá, um feiticeiro lá e você tinha conhecimento de um veneno, de repente um veneno do sapo. Um sapo específico de uma determinada região que tem uma mucosa, assim, uma gosma na pele que é altamente tóxica em contato com as pessoas. Aí de repente você, sei lá, você recebeu, né, na época você era um bruxo, vai.
Faz de conta que você era um bruxo. E aí você recebeu um pedido de uma família que queria comprar um terreno daquela família. E para que aquela família vendesse bem barato, você tinha que prejudicar aquela família. Então eu paguei lá umas moedas para você fazer alguma coisa para prejudicar aquela família. Aí você pega e fala, então nós vamos fazer isso aqui, ó. Separou lá a mucosa lá do sapo e você fala, você vai jogar isso daí no poço de água da família. Aí de repente essa família começa a ter intoxicações e as crianças às vezes acabam indo a óbito, morre 1, 2, 3, fala, vou sair daqui, essa terra aqui tá zicada, tem alguma coisa aqui, uma peste, alguma coisa. Aí eu vou lá e falo, bem barato, bem baratinho, eu compro um terreno bem baratinho. Só que aí um dia, quando você já estiver numa situação de maior esclarecimento, de repente você tem um filho que tem urticária. Você não sabe explicar, ele nasceu já com esse problema. O que você vai fazer? Você não consegue. Ele sofre, chora, sangra, tem infecções. É a tal da justiça divina. De repente, esse filho que está passando por isso, sou eu quem comprou a terra daquela família. Que prejudicou. Exatamente isso. Doença crônica, ela é assim mesmo. E ela pode vir em vários âmbitos, de várias formas. Ela tem muito a ver com a parte espiritual, sim. E tem uma pessoa que perguntou como enfrentar. E, na verdade, você já respondeu, né? Como enfrentar é a aceitação, né? Eu sei que é difícil, mas se a pessoa não tem esclarecimento nenhum, ela vai se revoltar, né? Porque eu ou porque alguém da minha família está passando por tudo isso. Ou seja, vai ser muito mais pesado você passar por essa provação, né? Então, por exemplo, a lógica, existe até uma lógica, né? Mas, por exemplo, se você tem uma doença que é incurável, né? Se você não tem como tratá-la, você vai dar condições de tentar minimizar os efeitos dessa doença, né? E a maneira de você minimizar os efeitos pode ser de forma física, mas também pode ser de forma espiritual. E é aí que entra a espiritualidade. Na aceitação. E ajuda. Hoje a gente sabe que as pessoas que desenvolvem a mediunidade, elas conseguem mudar o padrão cromossômico. Uma mutação de gene. Saiu agora, esse ano, no estudo realizado no Hospital de Psiquiatria da USP. É super recente, saiu em fevereiro. Ou seja, uma pessoa que talvez aceite e diante dessa provação ela ainda ajude a superar, ela pode estar causando uma mutação nessa pessoa genética que aumente principalmente o sistema imunológico e ela consiga passar por isso com mais facilidade. E como você fala das energias também. Eu acho que quando a pessoa vê esse peso, né, da doença, sua energia cai, né? Cai. E aí a imunidade cai, as coisas começam a complicar mais, a casa, né, fica também pesada. Então, quer dizer, mesmo não sabendo nada da espiritualidade, ela já está fazendo com que tudo fique muito mais difícil, né? Então, mas uma coisa que a gente tem que entender de uma forma geral é isso, que a gente não pode ter dó. Eu sei que pode parecer meio cruel, parece insensibilidade da gente. Como espíritas, a gente não pode ter dó, porque a gente entende que isso é um resgate de vida passada. Então, não é que a gente vai cruzar os braços, não vai fazer nada, não é isso. Podemos ajudar com orientações, com aplicações de passes, de energia, conversando com a pessoa, orando por ela. Tudo isso é possível da gente se realizar e de forma prática tentar ajudar.
Mas quando a gente fala dó, aquela pessoa que, ai, coitadinha, por que que ela veio assim? Existe uma razão maior para ela estar passando por isso e e uma aprovação para a família estar passando por isso, né? Perguntaram como podemos fazer para ajudar esses pacientes. Na verdade, é isso que você está falando, né? Fazendo com que ele fortaleça, né, para enfrentar isso. Que ele tenha força para enfrentar essa aprovação. Porque às vezes não é que ele não consiga fazer nada, ele tem aquelas fases mais críticas, né? Mas assim, sempre vai e volta, né? E às vezes tem mães, principalmente, que acabam fazendo de tudo, né? Nasceu uma criança, ela é doente, então não pode fazer nada. Ela vai ficando cada vez mais fraca. E essa mãe, às vezes, não deu a oportunidade dessa pessoa crescer. Exatamente isso. É fácil falar, eu até entendo. Falar é fácil, sim. Mas na hora, quando você tem uma pessoa assim, não é fácil. Por isso que eu falo assim, o mais difícil não é nem para quem tem, às vezes é para os próprios pais. Porque você se sente indefeso diante de uma ação desse tipo, tá? Os pais sofrem muito. Entendi. Isso que elas perguntam. Tem uma pessoa que perguntou, né, como que a família pode ajudar. E aí tem as doenças de autoimunes, né? Que hoje em dia tem muitas pessoas que descobriram que tem uma doença autoimune. E é mais ou menos a mesma coisa, né? Como enfrentar, me perguntaram também se era... Por que ela foi escolhida. É que é diferente, né? Doença assim, que vem com fundo crônico, é difícil de lidar. As doenças mais autoimunes, elas já são passíveis de você controlar. Depende muito do estado emocional, depende dos hábitos, né, alimentares, físicos, a maneira de enfrentamento diante das adversidades que a vida impõe. Então tem pessoas que têm melhora, sim. Agora, esse estudo da psiquiatria comprova que uma pessoa que desenvolva a oração, a espiritualidade, não necessariamente dentro da doutrina não espírita, não é isso. A espiritualidade, ela pode modular seu gene e principalmente o responsável pela reação de anticorpos. Você pode adquirir mais resistência. Isso é importante. Então ela pode melhorar ou pode superar, tratar. Pode tratar, sim. Autoimune é uma coisa que o próprio corpo está gerando contra ela mesma. Então é um desequilíbrio interno dela com ela mesma. E muitas vezes é de fundo emocional. Você que faz acupuntura, você sabe disso, né? Às vezes essas pessoas não precisam nem de uma medicação, às vezes só uma conversa, um acolhimento, muitas vezes é suficiente. E quem tem essas doenças, elas sabem, se eu subir a escada pulando um degrau, vai me dar dor de cabeça. As pessoas sabem disso, né? Então cabe a elas desenvolverem. E precisa também querer ser tratada, né? Porque às vezes tem pessoas que é mais fácil ser doente, porque sempre tem a desculpa, tal da vitimização. Né? Sempre tem a desculpa de que é uma pessoa frágil. Então tem pessoas que não querem ser tratadas. Exatamente, né? Isso. Então é aquela coisa assim, às vezes o filho tem que fazer o enfrentamento de uma prova. Eu tô nauseado, eu tô fraco, vai inventando desculpa. E se os pais vão caindo nessa conversa, eles vão aumentando essa percepção, né, de doença na criança. Aí ela não faz o enfrentamento. E ela fazendo uso desse artifício para conquistar coisas que às vezes é através da sensibilização dos pais. Isso é muito comum, mas é muito triste o que tem acontecido, né? Entendi. Então quer dizer que a doença, a autoimune, ela tem tratamento e de repente você falou uma coisa bem legal, que ela pode ser de repente até modificada, né? Sim.
Você pode, então, dependendo Depende da pessoa, ela nasce, fica assim até mais forte, né, diante dessa provocação, né, dessa doença autoimune. Agora depende da resposta que ela vai ter. Então, para doenças, né, ou para os problemas que nós temos no nosso dia a dia, tudo não depende do problema. Isso é premissa. Isso não depende do problema. Depende de como você responde diante do problema, né? Isso é o mais importante. Então, o problema existe para todos, é inerente à nossa vontade, todos temos nossos problemas, mas a resposta que você dá diante do problema é que faz com que o problema fique maior ou menor, né? No caso de doenças crônicas e autoimunes, isso é muito importante, né? Então, a pessoa que perguntou para mim dessas doenças, que ela tem a doença, se é um castigo, na verdade não é um castigo, né? Na verdade você está vindo... Né? Se for crônica, Não é um castigo, na verdade você volta... É um resgate. Para você poder crescer, né? Para você mudar da maneira que você foi numa outra vida. Sim. Então, na verdade, não é um castigo. Eu viria mais como um crescimento, né? Um desenvolvimento. É uma vaiana terapia. Não, porque castigo. Castigo é muito pesado, né? Você vem aqui para ser castigada. Eu acho que assim, é uma oportunidade de você poder se desenvolver, crescer e mudar algumas coisas. Mas é que eu acho assim, eu até entendi sua posição quando se fala de castigo. Mas, Yumi, tem que entender que as pessoas que têm essas dívidas é porque cometeram erros. Sim. Então tem que pagar. É a tal da justiça divina. Então, e outra coisa que acho que é importante, aquelas pessoas que querem olho por olho, dente por dente. Você entender que as pessoas erram, mas nós também erramos. E se a gente for tão duro com a cobrança desses erros, a reparação desses erros, a gente também deveria ser conosco. Mas isso não acontece. Mas eu acho que é uma noção de que temos que tentar sermos melhores. Sim. Né? Para poupar a nós e as pessoas que nós amamos de terem que passar por esse tipo de cobrança, né? Entendi. E é isso. Mas é um então... castigo você tá comigo? Mas às vezes você fala que tem dor de cabeça, não é? Hoje eu tô com dor de cabeça. Hoje eu tô com dor de cabeça. Castigo. Não é assim? É pra deixar de castigo. Então, hoje eu tô com dor de cabeça. É pra deixar de hoje castigo. Eu tô cansada. É um castigo. Então tá bom, já entendi. Tá entendi. Então é isso. Bom, gente, mais uma vez. Fechou? Tem mais pergunta aí? Não? Quem quiser, manda pergunta pra gente, que vai ser super legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo modelo que nós fizemos agora. Isso graças a essa comunicação direta que estamos tendo com vocês. E não se acanhe, manda aí pergunta aí pra gente, que vocês vão estar ajudando bastante. Você não vai falar o nome de ninguém, tá bom? Pode mandar pergunta, pode fazer a pergunta mais absurda que for, a gente vai tentar explicar. Tá? Mais uma vez agradeço aqui ao estúdio. Eu queria dar as boas-vindas à nossa Letícia, que trabalha aqui na parte técnica, que entrou no lugar do Alê, e que a gente tenha aí um sucesso aí nessa nossa caminhada e que ela nos ajude bastante também. E eu queria mais uma vez pedir, dá um like se você gostou, compartilha, mas se inscreve. Puta, a gente tá precisando de inscrição aí, o negócio lá tá parado já há um tempão. Se depender dessa tal inscrição, acho que o YouTube vai cortar a gente, sei lá, eu já falei, eu não entendo direito disso não. Meu negócio é falar sobre essa parte que eu sei, mas se puder dar uma força, tá bom? Então estamos no YouTube, Spotify, Podcast Addict, Deezer, Pocket Cast, Castbox, Podbean, Apple e Amazon. Por favor. E temos o nosso e-mail, outro.devista87@gmail.com. E o nosso WhatsApp, se vocês quiserem escrever, é 997279485. Se você tiver dúvida também, né? Se você tá deixando alguém de castigo, pode nos escrever.
E se alguém precisar de ajuda, nós temos um e-mail que é só para linha médica, tá? É outro.linhamédica@gmail.com. Quinta-feira, 18h50. preparação, o trabalho é feito às 19 horas. e finaliza Às 19h10. e 10. Tá bem? A gente vai fazer a continuidade desse trabalho. Mas por que a gente pede para você finalizar? Porque o que acontece é que às vezes tem pessoas que fazem o pedido e são sensitivos e não sabem que são sensitivos. Quando a gente faz esse trabalho, existe uma convergência de energia muito grande do trabalho do nosso grupo com a pessoa que pede. E se ela não estiver preparada, ela pode estar sentindo essas energias. E às vezes não são energias boas. É por isso que a gente pede para você abrir e fechar rapidamente esse trabalho. Tá bom? Mas qualquer coisa, né? Se sentir alguma coisa, entre em contato com a gente. Pode entrar em contato até pelo WhatsApp, tá? Que é mais rapidinho. Exatamente. Entre em contato com a gente, que durante o trabalho a gente está totalmente ligado nas comunicações que chegam até a gente. Tem gente que às vezes pede alguma orientação e na hora a gente responde, sim, porque a gente sabe a seriedade desse trabalho, tá? Tá bom? Então, outro ponto de vista. Mais uma vez, gente, obrigado aí por todo o apoio. E se inscreva, dá like e dá uma forcinha aí pra gente, tá bom? Obrigado mais uma vez ao Estúdio Rocha e a toda a equipe técnica. Obrigado a todos, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, gente. No caminho da vida temos altos e baixos. Altos são fáceis de curtir embaixo. Difícil superar, mas acredite, dá. O outro ponto de vista vai tentar te mostrar que sempre dá. Com paciência e vontade e apoio sempre dá. A quem te dá.